Olá, saudações a todos. Hoje, conforme prometido, estou fazendo vídeo sobre um tema que eu falei lá na última live no domingo. Quem se recorda, eu falei sobre o tema das máscaras. E é esse assunto que eu falarei nesse vídeo, o lado oculto das máscaras. E para você que me acompanha, sabe que eu explico dessa maneira, do mais simples para o mais complexo. Então, me acompanhe nesse vídeo porque é assim que eu falarei para vocês. Para a gente entender um pouco de máscara, a gente precisa compreender por que ela está sendo feita, né? Por que servem as máscaras? Então, a princípio, a gente tem uma parte técnica aí sendo colocada, que as pessoas devem usar as máscaras. Usar máscara aí em tudo quanto é lugar, inclusive nas casas dela também, né? No carro, para todo lugar que você estiver andando com a máscara. É até um exagero, mas por que será, né? Então tem tudo um lado oculto usado na prática, mascarar todo mundo. E para a gente entender máscara, a gente precisa compreender o que elas fazem, né? Então a máscara mais comum que as pessoas estão usando é essa daqui. É a máscara de pano, tá? Que muita gente usa no queixo, muita gente usa no pescoço e assim vai. Porque na verdade ela é uma máscara que, será que vai proteger? Segundo as pessoas que falam aí de saúde, ela protege de quando a pessoa espirra, né? Dos aerossóis, né? Que são partículas pequenininhas, ou da própria gotícula da saliva ou do espirro, não percorrer uma distância tão grande, então ele fica barrado na máscara. E consequentemente você também fica protegido porque está na sua face. Esse é o significado prático disso. Mas máscaras que eu conheço na parte técnica no nosso trabalho, a gente utiliza muito no laboratório, né? Eu utilizo muito, por exemplo, essa máscara aqui, que é da 3M, que é uma empresa séria, né? Isso sim é uma máscara profissional. Então ela tem todas as características profissionais para que a gente utilize no ambiente de trabalho. Então quando eu utilizo no ambiente de trabalho, eu tenho a questão do ambiente insalubre. Então tem um agente ali que pode fazer mal. Eu preciso de uma máscara eficiente, que foi comprovada tecnicamente por um instituto que ela realmente funciona. Então se eu pegar essa máscara da 3M, vocês vão ver que aqui do lado tem um CA. Aliás, todo equipamento de segurança, o EPI, que é equipamento individual de proteção, né? Ele tem um CA. Então esse CA aqui é o CA 445, que significa que é uma máscara para poeiras, tá? É uma máscara muito eficiente e de boa durabilidade. Só que periodicamente eu tenho que tirar ela do rosto, eu não posso usar ela 24 horas, porque ela pode fazer mal para mim. Além de marcar todo o rosto, ela tem as limitações, eu preciso reciclar o meu ar. A mesma coisa com essa outra máscara aqui, mais forte ainda, para ambiente mais pesado, que é uma máscara de borracha. Ela tem válvulas nas laterais, parece aquelas máscaras da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem aqui na frente dela essa cápsula de carvão e na frente tem uma outra cápsula de peneira, né? De filtragem. Então ela é parafusada aqui e ela faz uma filtragem do ar que entra dentro de você. Tá? Então é uma máscara utilizada para material mais pesado ainda, mais danoso para os pulmões. E também mesma coisa, ela tem um prazo de uso. E tem que seguir as recomendações do fabricante para que isso dê certo. Essa é a parte mais técnica de máscaras. Portanto, dificilmente você vai ter que ter uma máscara, né, ou existe no mercado uma máscara para você utilizá-la 24 horas a todo momento. Porque os ambientes também são diferentes. E a questão é, né, que as pessoas não utilizam de forma certa. Então tem um grande ato na questão de como uma máscara está sendo eficiente ou não. Será que ela realmente está barrando essa nova contaminação que está no ar? Ou a máscara está sendo apenas colocada como uma simbologia? Essa é uma grande dúvida de muita gente que utiliza máscaras técnicas, que utiliza máscaras para o trabalho. Porque pelo que a gente vê andando na rua, pelo que a gente vê da forma que as pessoas utilizam, é por Deus, né? Não é a máscara que está barrando todo mundo. E pelo contrário, se a gente pensar de forma técnica, ela está ainda fazendo você continuar a respirar o seu próprio gás carbônico, o que não é muito saudável. É a minha opinião técnica, é a minha opinião como profissional que utiliza equipamento de EPI, né? Bom, vamos lá.
que é a máscara, então, no lado mais oculto, para a gente entender todo esse significado? A máscara é um símbolo, né? E seria até um pleonasmo eu continuar falando que a máscara é um símbolo, porque a máscara sempre é simbólica. Então olha que interessante. Se eu tenho uma máscara que é equipamento de segurança, que ela me dá proteção. Eu tenho que utilizá-la. Assim, por exemplo, se eu for um mergulhador, eu tenho que usar uma máscara para eu poder mergulhar ali com ar comprimido. Então, cada máscara tem a sua função. Mas a máscara tem um lado oculto. E nesse lado oculto, a gente pode utilizar essa palavra. Realmente é um pleonasmo falar que ela é um símbolo, porque toda máscara é um símbolo. E ela vem da palavra latim, né, que é a palavra masca. O que o significado seria espectro. E outra coisa interessante que vem também da palavra árabe, né, que é máscara, só que é com K, né, e H e R-A-H no final, que aí tem um significado que é palhaço. Olha aí como as coisas já vão entrando para um outro eixo. Nós sabemos que há um lado oculto, não tão oculto assim, que está trabalhando na mentalidade das pessoas. Eu falei sobre o novo normal que está acontecendo. Lembra dessa nomenclatura no segundo programa ao vivo, 2 domingos atrás? Então, será que essa máscara tem trabalho também psicológico na cabeça das pessoas? Será que isso vai influenciar a mente de todos? Não podemos esquecer jamais, né, que quando chegamos no começo do ano, que até eu fiz aquele vídeo explicando sobre a região da Itália, aquele vídeo que foi banido, ele foi proibido de ser colocado no ar, depois ele voltou, né? Eu já falava sobre essa questão teatral da coisa, né? De como parecia que a coisa era muito maior do que estava sendo colocada, com todas aquelas pessoas ali sendo com aquela roupa parecendo que era um ébola, né? E não um vírus respiratório, e uma coisa assim parecendo fora do comum, parece que eles estavam trabalhando com uma coisa espacial, e o significado de toda aquela vestimenta, a máscara em si, estava trazendo muito medo nas pessoas. Mesmo assim, houve o carnaval, todo mundo fez todas as coisas que deviam ser feitas, e logo que acabou o carnaval começou a massificação das informações na televisão, com o primeiro brasileiro que foi contaminado, que estava ali no hospital, e ele, graças a Deus, foi recuperado, né? Então, são coisas muito pensativas para nós que vemos o mundo de uma outra maneira, vemos o mundo com um outro olhar, porque sabemos que há muitas manipulações e muitos significados. E não sou eu que estou falando, você pode ver isso no seu dia a dia, de como as notícias são colocadas, de como as pessoas pensam. E sempre há um intuito. Lógico, há pessoas muito sérias que estão na nossa sociedade para trazer a clareza, para trazer a cura, para trazer o cuidado, para trazer a responsabilidade, mas sabemos que há pessoas que funcionam com o bolso, né? Que elas pensam em tudo nisso para justamente ter vantagens, ou até no poder, não só a questão do dinheiro, mas também a questão do poder, do status. Então sempre nós temos que pensar o que está acontecendo por trás disso. Interessante que quando a gente fala de máscara, a gente precisa lembrar que a máscara ela acessa uma imagem. Essa imagem ela pode ser cultural ou ela pode ser uma imagem de um momento. Às vezes pode ser as duas coisas simultaneamente. Por exemplo, um carnaval. Então você tem uma máscara que é cultural, que ela está lá, sendo colocada como a cultura do carnaval, e automaticamente também é um momento. Ninguém vai colocar uma máscara dessa daqui que eu mostrei para vocês no carnaval. Vão colocar outros tipos de máscara, carnavalescas. Mas às vezes pode ser desmembrada essa função cultural e do momento, como é agora com essa questão da pandemia. Então todo mundo está usando uma máscara que não tem nada a ver com uma cultura. Há povos, por exemplo, árabes, povos que vivem no deserto, que tem que usar uma máscara, porque ali tem as moções, tem as tempestades de areia, tem as coisas que você precisa proteger, não tem jeito. Mas, e também cultural para algumas outras coisas. Mas, por exemplo, para o Ocidente, o uso de máscaras não é tão comum assim, a não ser se você vai fazer um trabalho ou um esporte. Por isso que eu mostrei as primeiras máscaras no começo do vídeo. E outra coisa interessante, né? Quando eu viajei para a Sibéria, ali eu tinha a visão das máscaras dos xamãs. E eles tinham sempre uma máscara dupla, né? Uma é a figura comum que todo mundo conhece ali da tribo ou do povo,
e a outra é uma máscara do lado animal, que é um lado oculto. Então a gente pode pensar dessa maneira, ó, ensinando para vocês que a máscara também tem um sentido de um ritual, de uma ritualística, onde a gente vai ter a revelação e o ocultamento. Então a revelação da pessoa como que ela é, e também o ocultamento desse outro ser que a pessoa tem, que está lá guardado, e quando você coloca a máscara, esse ser reaparece. Olha que interessante tudo isso. Portanto, se a gente tem essa questão da revelação e do ocultamento no ritual, a gente pode trazer isso aí para o cotidiano, como é lá também. Então a máscara, ela pode também, além de esconder, ela pode revelar algo que é seu. Então olha que interessante, vamos pensar assim. Então ela pode esconder. Então, por exemplo, há povos que escondem a beleza de uma mulher, né, colocando a máscara na frente dela. Então só os olhos aparecem, para a mulher não ser cobiçada, coisas assim. Há também a questão de proteção, esconde. A questão de, por exemplo, um bandido vai pôr a máscara para se ocultar, para não ser visto. E há também quando ocorre a revelação. Então, por exemplo, um super-herói, a pessoa põe a máscara do super-herói, ali não vai querer esconder, pelo contrário, ela vai criar uma personagem, que é o super-herói. Então, a partir do momento que põe aquela máscara, a pessoa se sente muito mais protegida. É óbvio, né? Quando eu utilizo, por exemplo, uma máscara de proteção num laboratório, eu vou me sentir protegido, porque ela está fazendo a função de purificação de ar. Né? Quando eu for mergulhar com uma máscara, eu vou me sentir protegido, porque eu vou ter respiração também, não vou estar respirando água, vou estar respirando ar. Então a gente precisa sempre pensar num conteúdo entre simulação e dissimulação, entre vestir a personagem ou você incorporar esse personagem. E a gente chega no momento atual, por exemplo, como os Black Bloc, né, ou os antifas, que vestem a máscara e se sentem muito mais poderosos para fazer o que eles fazem. Olha que interessante como tudo vai se juntando. A simulação, realmente, e a dissimulação. Então você pode, de repente, ocultar como um bandido, ou você pode simular como um super-herói. A gente precisa sempre ir um pouquinho mais a fundo quando falamos de máscaras e entender, por exemplo, para os gregos. Por que os gregos falam tanto de máscaras? Porque lá existia Dioniso, né? E é Dioniso, tá? Não é Dionísio. Dioniso é o deus grego e Dionísio é a pessoa que cultua o deus Dioniso. Isso às vezes as pessoas falam de forma errada. E existiam as festas dionísicas, né? E essas festas eram cultos ao deus Dionísio. E esse deus Dionísio, ele realmente é algo ligado ao culto, porque ele é o deus do teatro. Eu vou falar um pouquinho por cima sobre esse deus, mas depois eu posso fazer uma coisa mais profunda falando sobre a realidade realmente dele em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso para vocês. Mas quando você tinha a questão ali das festas, então essas festas eram ligadas realmente à encenação, à manipulação, às pessoas mostrarem uma personagem, e muitos vestiam uma máscara. Então nos teatros gregos era comum as pessoas vestirem a máscara e encenar o personagem. Hoje na televisão fazem do mesmo jeito, só que elas vestem a personagem. Mas na Grécia Antiga não, era colocada a máscara e era colocada a encenação em seguida. Então Dioniso é o deus realmente ligado à falsidade, à encenação, a algo, por exemplo, se pensarmos em Bíblia, a gente sabe muito bem que lá você não pode fazer uma falsa pessoa, você não pode criar um falso testemunho, você não pode ser mentiroso. E muitas vezes uma personagem ela é criada numa ficção. E o pior ainda, né, se a gente seguir mais princípios bíblicos, né, princípios mosaicos, a gente não pode adorar. E o que acontece com as pessoas famosas da mídia que são adoradas? Mas é justamente isso que é pregado na cabeça das pessoas, que elas devem seguir a adoração a um ídolo, a um famoso, uma pessoa que está lá no cinema, que está fazendo uma personagem, algo que não tem nada a ver, né, com a vida real dela. E é muito interessante, porque na Grécia as máscaras eram colocadas justamente para as pessoas serem protegidas de maus espíritos que eram revelados no momento dessa encenação. E é muito comum, vocês talvez não conheçam, mas é muito comum
a pessoa incorporar uma personagem e essa personagem fazer parte depois da vida dela. O nome incorporar mesmo, né? Através de uma encarnação de um ser, né? Esse ser encarnar na pele da pessoa. Haja visto a história, por exemplo, do Coringa, o ator que fez o Coringa, que teve vários problemas junto com a personagem. E ganhou até prêmio em função disso. Olha que interessante pensarmos realmente nesse ponto de vista. Se a gente continuar seguindo nessa linha, a gente precisa fazer um paralelo entre cultura grega e cultura romana, onde Dioniso, na cultura romana, é o deus Baco. E aí vocês conhecem uma palavra que é muito comum, bacanal. Bacanal é a festa regrada a deus Baco, que era também uma festa regrada a drogas, né? Na Roma antiga existiam drogas, o álcool é uma droga, né? Então existiam substâncias que traziam uma alteração da consciência, que também, consequentemente, trazia uma outra personagem, uma outra revelação. Essas festas de bacanais eram festas regradas a orgias, regradas a situações assim muito exponenciais de baixaria, de coisas ruins. E tanto é que elas eram feitas no começo do ano como uma despedida, né? Como se fosse um réveillon. Mas a gente precisa lembrar que, por exemplo, na Itália tem também as máscaras. Quem não lembra das máscaras venezianas? Tem aquela famosa máscara que ela é a máscara branca com um chapéu de 3 pontas. Aquela máscara é muito comum no Carnaval de Veneza. E ela, depois de um tempo, foi abolida. Então, se a gente começar a estudar máscaras, não tem fim. Eu posso estender máscaras para o território africano, que é onde eu passei um tempo da minha vida conhecendo essa cultura, onde a gente vê, por exemplo, que o europeu, ao conhecer o africano, né, o povo africano, ele pouco conseguiu entender a cultura, pouco conseguiu entender o que significavam as máscaras. Mas ali na África, a máscara tem toda uma ritualística. Por exemplo, os faraós, eles eram mascarados para serem levados para a vida eterna. A mumificação é mascarar um corpo. Além de mascarar o rosto, está mascarando o corpo inteiro. Há outras máscaras que traduzem entidades. Quando eu já fiz consultorias em casas, que as pessoas de repente traziam máscaras de alguma tribo, da África, de alguma coisa, e colocavam como decoração nas suas casas. E aquelas máscaras muitas vezes traziam espíritos, traziam coisas dantescas ali para a casa da pessoa. Sabe aquela máscara grandona, comprida, que tem os olhos? Algumas máscaras daquela, dependendo de onde elas vêm, elas têm ali uma revelação espiritual. E esses seres habitam os locais onde essas máscaras estão sendo colocadas. É como se fosse algo oculto que se revela na casa depois. E uma vez tirando essas máscaras, essas casas voltaram ao normal nas suas energias. As famílias pararam de ter influências dessas entidades. Parece coisa de outro mundo, né? E é um mundo que pouca gente tem intimidade, pouca gente se revela com isso, né? Pouca gente consegue captar o que eu estou falando. Mas influencia, porque vivemos em dimensões paralelas. Isso é quântico, isso faz parte do meu trabalho. Muito importante a gente lembrar, por exemplo, no Brasil, né, tem um povo que eu conheci que chama povo Tucuna. Esse povo ele fica entre a Amazônia brasileira e a Amazônia peruana. Eles fazem essa divisão. E tem muitos processos de cura com esse povo. E eles utilizam máscaras também. Máscaras para fazer a ritualística e trazer os espíritos para fazer o processo de cura. Olha que interessante. Então não é só na África, é no planeta inteiro. Todas as culturas que eu conheci têm as suas máscaras. E que eu posso acrescentar ali também na cultura do norte e na cultura nordestina, a questão, por exemplo, do boi bumbá. É também uma máscara sendo colocada ali. E assim vão, a gente pode colocar assim N histórias. Você que de repente acompanha meu canal, que pesquisa, sabe também a quantidade de máscaras que existem. Então, olha, o simples fato de você colocar uma coisa na sua cara te transforma num ser diferente. Né? Vamos supor, você é uma pessoa normal, você trabalha num local que você vai executar um processo de soldagem, você vai ter que ser protegido dos fumos de solda, você coloca uma máscara, você deixa de ser você para ser o soldador. Né? Você é um pintor.
Quando você tira a sua vestimenta de pintor, você é a pessoa normal. Quando você coloca, você está pondo a sua roupinha de super-herói para se tornar aquela personagem da pintura. E assim sucessivamente. Essa é a questão da vida. Mas é que a gente precisa entender por que de repente todas essas máscaras foram colocadas na sociedade. Por que de repente de uma hora para outra algo que parece que funciona ou não, o povo coloca no queixo, o povo coloca na testa, cada um usa de um jeito, a máscara muitas vezes é de pano, é de papel, a máscara não funciona ou funciona, toda essa confusão gerada, de repente todo mundo se torna obrigado a usar, inclusive há condomínios que quando você vai, você é obrigado a vestir a máscara, senão você leva uma multa ali. Há locais que você só entra se tiver com máscara, quer dizer todos os locais, porque o lockdown só foi permitido ser diminuído, né? Foi tirado o lockdown porque as pessoas tinham que utilizar máscaras para entrar no shopping center, para entrar nas lojas. E é sempre aquela ritualística do novo normal, né? É a máscara, é o álcool em gel e assim sucessivamente as modificações para você ter uma nova vida, inclusive mantendo distância entre as pessoas. E aí entramos num território que parece teoria de conspiração, mas que a gente agora vai entrar no lado mais oculto do que vocês imaginam. Se vocês acham que a África com espírito e máscara era oculto, o que eu posso falar hoje para vocês, quando se coloca a máscara na cara de todas as pessoas, está simplesmente tampando as identidades que elas têm, a identidade que essas pessoas possuem, a cara que elas são. Quem é você uma vez que está mascarado? Quem é você uma vez que você está sendo tampado? E sobra de repente só o olho, tem gente que ainda tampa com um óculos escuro e um boné, então a pessoa deixa de ser qualquer coisa, fica com aquela cara do Anonymous, né? Aquela máscara do Anonymous que vocês viram aí nas manifestações. Portanto, a primeira questão é igualar as pessoas na mesma cara. Uma vez mascaradas, elas são todas iguais, não tem mais diferença. Será alguma coisa de inteligência artificial sendo colocada para ver as pessoas por um outro ângulo de vista? Ou será realmente apenas para tirar a maior expressão que o ser humano tem, que é a face? Eu estou falando aqui com vocês, olha quanta coisa na minha face se movimenta. Olha essa face linda que eu tenho, né? Olha quanta coisa se movimenta. É o olho, é a boca, é o nariz, né? É o queixo, é a orelha, tudo está se movimentando. Uma vez que eu tampo com uma máscara, acabou, né? Eu não tenho mais nada, né? Eu posso pegar aqui, ó. Tampou. Metade da minha face sumiu. Percebem? A outra coisa que tem um significado oculto é realmente no sentido da dominação. Que dominação? Não posso respirar, não posso sentir os cheiros. Né? O rapaz lá que foi morto, o que ele falou? Não consigo respirar. E a gente tem visto muita gente falando essa mesma coisa. Não consigo respirar. Ué, mas a manifestação dessa pandemia não é justamente isso, não conseguir respirar? E quando coloca a máscara acontece a mesma coisa? Muita gente utiliza a máscara no queixo, no pescoço, não é porque elas não sabem usar, porque elas sentem realmente que não conseguem respirar. Então, e quem tem claustrofobia? Põe a máscara e não consegue ficar com aquilo na cara. E a coceirinha que tem? Portanto, o significado mais oculto que nós podemos falar é de dominação. Você fique com a máscara no seu rosto, mesmo que você não consiga respirar. Fique com a máscara. Proteja vidas, não é assim que são as propagandas? E podemos seguir num mundo mais profundo ainda, que é no sentido de nos calarmos. Porque vocês podem perceber, utilizando as máscaras, você não fala mais, você fica calado. Então se você já não tem expressão facial com as pessoas, você não pode sorrir para elas, não pode ficar zangado ou falar, como que a gente ficará numa sociedade? Junto com a distância sendo colocada, o que sobra apenas para a gente fazer com as pessoas? Se não pegar o celular e ficar teclando apenas, todo mundo com cabeça baixa. Vocês percebem que é um novo normal sendo inserido aos poucos? Então se a gente tem uma máscara que coloca ali como no sentido de não poder falar, a gente pode traduzir isso também como uma focinheira, como muita gente fala, realmente põe para a pessoa não fazer nada, ficar totalmente inerte, totalmente parada. E a gente entra no mundo pior ainda das máscaras, que é o mundo de
negar a sua existência, de tirar o prazer de você viver, de tirar o prazer de você se expressar. E a gente pode entrar num outro horizonte que está sendo colocado agora dos protocolos, né? Essa palavra, os protocolos de você viver nesse novo normal. Então, como eu falei, tem condomínios que é obrigado a usar máscara. Tem condomínios que você chega lá, tem um termômetro na sua cara. Vai entrar no shopping, você além de ter todos esses itens, entra numa câmara ali que começa a pulverizar algo em você que não sabe nem o que é. Alguns países tentaram fazer essa loucura de pulverizar álcool em veículo, em motos, aconteceram acidentes e pegar fogo. Aliás, quantas pessoas estão se incendiando? Então, nesse horizonte do novo normal, nós chegamos realmente num ponto onde até as pessoas, para saírem das casas delas, para fazer sexo com outra pessoa, com a namorada, ou com o namorado, ou com alguém mais longe, não pode. Isso é lei sendo implantada em alguns países, por exemplo na Inglaterra. Então, olha que nível nós estamos chegando. Você que acompanha o dia a dia, você que está saindo na rua agora, que está sendo liberado do lockdown, o que você percebe acontecendo? Vocês já perceberam que há um novo cenário colocado? Que parece que não voltou ao normal e não vai voltar mesmo. Nessa situação que nós estamos, esquece. Não tem como voltar mais ao normal. Imagina um dono de um restaurante. Ele de repente já percebeu que ele ganha muito mais com delivery, ao invés de manter uma mesa ali para servir todo mundo. Então ele pode reduzir aquela estrutura e você simplesmente vai ter que sair com a comida embaixo do braço. E é muito interessante, né, que a pessoa senta na rua para comer, porque não pode comer na praça de alimentação, não pode comer no restaurante, come dentro do carro. Então percebe como existem umas nuances estranhas, é para proteger, mas ao mesmo tempo não é. O vírus mata todo mundo, mas é um vírus que sai com água e sabão. Então olha como que a gente tem que começar a repensar em tanta coisa. O que será que eles querem com tudo isso? Me desculpe você que de repente é da área da saúde, você que cuida de vidas, né? Por isso que eu já mostrei as máscaras técnicas, você sabe muito bem como é a questão de uso de máscaras. Aliás, quem está usando máscara agora tem que tirar o chapéu e agradecer, porque realmente não é fácil trabalhar de máscara, né? Então quando você vê um profissional, como por exemplo um médico, um outro profissional que está utilizando máscara, o grau de dificuldade que é aquilo no rosto para se trabalhar, né? Mas é o necessário para a insalubridade e para realmente manter a asepsia, né? Manter a limpeza. Mas olha, como tudo está voltado aí para o novo normal, para a nova colocação, ou seja, distanciamento, monitoramento e sobretudo tirar essa questão da expressão das pessoas. Essa questão da expressão das pessoas já está acontecendo há muito tempo. É algo até comunista, socialista, que é a padronização do ser humano. Eu falava isso em palestras, né? As pessoas assim davam risadas, brincavam, porque eu brincava também com elas. Aí eu falava assim, imagina você acordar de manhã, você abrir a sua porta da sua casa e você olhar um condomínio com 50 casas, todas iguais, da mesma cor, com a mesma janela, na mesma posição, os carros todos iguais lá fora e todo mundo vestido igual. Não é? Não é uma Matrix? E o que está acontecendo hoje, se não é isso? Por exemplo, música. Se você gosta de algo diferente, acabou. Você tem que gostar do que está sendo tocado, mesmo que seja uma porcaria. Alimentação. Você quer algo diferente? Acabou. Você tem que comer o que está sendo servido na rua. Você quer um carro diferente? Acabou. Você paga muito caro por um carro diferente. Então são todas regras muito iguais, para realmente o ser humano perder a sua capacidade de expressão. E quem está fora dessa expressão é sendo colocado como um criminoso, né? Como um marginal, à margem de tudo. E essa pessoa então, pelo crime de pensar, pelo crime de se expressar, ela acaba sendo colocada para fora. Ao ponto, né, de hoje as pessoas levarem multas porque não estão usando máscaras. Olha, a única certeza que a gente tem é que tudo está diferente. Nós que somos pesquisadores sabemos muitas coisas que não dá para falar 100% num vídeo. As coisas que eu tenho para falar são realmente delicadas, eu tenho que ir aos poucos explicando, porque não adianta, né? Tem gente que expõe aí, como eu falei no último live, eles começam a expor tanta coisa que as pessoas não estão preparadas para essa realidade. Mas o que eu posso falar para vocês? Hoje, viver é um grande exercício de você todo dia se reconhecer.
Literalmente todo dia você tem que se olhar para o espelho, tirar sua máscara e falar: eu sou eu. Eu sou eu. Porque chegará um momento que você não saberá se você é o mascarado, se você é o seu número de RG ou se você é a pessoa que você é. Então, temos esse grande desafio aí pela frente. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse significado oculto de máscara. O assunto é muito extenso, eu já cheguei a dar palestra sobre esse tema, é algo que eu pesquiso bastante porque no dia a dia a gente utiliza, então precisamos realmente tempo para falar sobre isso, mas esse vídeo serviu para ajudar vocês a se despertar. Não esqueça de se inscrever no canal, colaborar com o canal e também dar o seu like. São ferramentas importantes para que a gente fortaleça essa imagem do professor Tony Rício, do Web Terapias, aqui nesse mundo internet. Aliás, tem tanta coisa aí sendo fortalecida que não vai levar a nada. Dá essa força para nós, para a gente crescer, porque eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, para que tudo isso levante e revelações sejam sempre colocadas. Agradeço a todos em participar, continue vendo os vídeos aqui no canal, honrara a todos e até!